Olá, queridos! Hoje nós vamos conversar sobre evicção, ok? Gente, olho no slide, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem que nós temos já, lá naquele slide que eu disponibilizei para vocês, conseguem ver aqui? Lá no slide que eu disponibilizei para vocês, 3 slides sobre evicção, tá? Nossa, Carol, só 3 slides? Sim, porque é uma matéria muito simples, muito pequenininha, tá? E, como eu disse para vocês, os nossos slides são só palavras-chave. A nossa aula é o que complementa o nosso slide, ok? Primeiro ponto aí do nosso slide, sigam comigo, ele vai trazer o conceito de evicção, tá? Gente, evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial que vai atribuir essa coisa, esse objeto, a outrem, a um terceiro, por uma situação em virtude, né, devido a uma situação jurídica que é pré-existente ao contrato. Gente, todo alienante, ele é obrigado não só a entregar ao adquirente a coisa alienada, como também a garantir ao adquirente esse uso e gozo da coisa alienada. A evicção, então, ela acontece quando o adquirente perde total ou parcialmente o objeto, a coisa, por uma sentença que é fundada em motivo jurídico anterior, tá? A evicção, então, ela vai se fundar naquele mesmo princípio da garantia que funda, né, que fundamenta, na verdade, a teoria dos vícios redibitórios. Lembra, gente, que o alienante, ele é responsável pelo vício redibitório em virtude do princípio da garantia? Aqui na evicção, o alienante também será responsável pela perda da coisa em virtude do princípio da garantia. Só que aqui, gente, o dever do alienante é garantir o uso e o gozo da coisa. Enquanto lá no vício redibitório, o dever do alienante é proteger o adquirente contra defeitos ocultos, também garantindo o uso e o gozo da coisa em seu perfeito estado, tá? Então, gente, vocês já devem ter percebido ao longo das nossas aulas que há um conjunto de garantias que todo alienante está obrigado por lei ao transferir o objeto, ao transferir a coisa para o adquirente, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em um contrato feito da forma correta, quando nós falamos de fazer boa coisa vendida, é tanto no sentido que ela possa ser usada para os fins a que se destina, né? Como a gente viu lá na questão do vício redibitório, mas também no sentido aqui da evicção, tá? Que é no sentido de resguardar o adquirente contra eventuais pretensões ali de terceiros e no sentido de resguardar esse adquirente contra o risco dele vir a ser privado da coisa ou da sua posse, do seu uso pacífico, por uma reivindicação que seja promovida com sucesso por um terceiro, tá? Se esse adquirente vier a perder o objeto porque houve uma reivindicação promovida com sucesso por terceiro, ele deverá ser ressarcido, porque aí, nesse caso, terá-se, né, ocorrido, consumado a evicção, ok? Gente, eu vou dar um exemplo para vocês, e aí eu acho que vai ficar mais claro do que é a evicção e como que ela acontece no caso prático. Vamos pensar, então, aqui, gente, na seguinte situação comigo, tá? Vamos pensar, imaginar que João vendeu a Caio o carro de Marcos. Gente, aqui nós temos, então, 3 pessoas. Assim como lá, né? Assim como em algumas situações de intervenção de terceiros, que nós já conversamos, nós também temos 3 pessoas. Aqui nós também teremos 3 pessoas. Quem são elas? O primeiro é o alienante, aquele que fez a venda. No caso desse nosso exemplo, o alienante será o João.
Ele vendeu o carro a Caio, então o Caio será o adquirente, que aqui na evicção nós também vamos chamá-lo de evicto. E ele vende um carro que pertence a um terceiro. Esse terceiro, que nós vamos chamar de evictor, aqui no nosso exemplo é o Marcos. Então imagine que João vendeu a Caio o carro de Marcos. Gente, João pode fazer isso? João tem o poder de alienar algo que não lhe pertence? Claro que não. Mas a gente sabe que tem muita gente que faz coisa errada, né? Não, a vida é assim. Várias vezes a gente vê o quê, gente? Pessoas passando carros, né, que ainda estão com prestações vincendas para frente, sem transferir o financiamento, gente que vende objetos roubados, não é isso? Essas coisas acontecem todo dia. A questão, gente, é que o Caio adquiriu o carro e ele pagou pelo carro. Só que o Marcos, ele não vai assistir a isso de braço cruzado, vai? Não. Ele tem contra o Caio aquilo que a gente chama de exercício do direito de sequela. Estão lembrando, gente, do semestre passado? Lembrando, na verdade, de obrigações? Quando eu falo do exercício do direito de sequela, é a possibilidade de ir atrás da coisa aonde ela estiver e com quem ela estiver. Por quê, gente? Porque o direito de propriedade que o Marcos possui é um direito erga omnes, não é isso? É oponível contra tudo e contra todos. Então, gente, o Caio tem o direito de exercer esse seu direito de sequela e de ajuizar uma pretensão buscando retirar esse carro de quem, gente? Do Caio, não é isso? Marcos, então, me desculpa, ele tem o direito de exercer esse seu direito de sequela, buscando uma pretensão que o quê? Que retire o carro de Caio. Mas pensa comigo, Caio pagou pelo carro e ficou sem o carro, não é isso? Caio vai ficar no prejuízo nessa hipótese? Não. É aí, gente, que surge a garantia da evicção, tá? Nessas hipóteses, o Caio vai ter contra o João a garantia decorrente da evicção, a garantia decorrente da perda. Evicção, gente, significa perda. Se a gente fala que uma coisa se venceu, significa que essa coisa se perdeu. Então, ela é uma garantia que é aplicável aos contratos onerosos e protege o adquirente contra a perda do objeto, tá? Então, gente, nessas hipóteses, ocorrendo uma evicção, vai cumprir ao alienante assistir o adquirente, ou seja, se responsabilizar pela perda deste adquirente. Para, gente, que a garantia da evicção seja exigida, não se exige culpa do alienante, tá? Mesmo o alienante de boa-fé, ele vai responder pela evicção, salvo quando tiver expressamente convencionado que ele não responderá com a evicção, porque nós vamos ver no próximo slide que se admite a exclusão de responsabilidade no caso de evicção. Ok, amores? Então, vencida aqui, né, o nosso conceito de evicção, entendido que vem a ser evicção, nós temos alguns fatores relevantes para conversar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide para a gente conversar sobre alguns desses fatores. Vamos dar uma olhadinha aqui. Share screen, cadê? Ok. Trouxe aqui para a gente o conceito, os sujeitos, nós já vimos que atinge apenas contratos onerosos e já vamos conversar sobre o exercício do direito de evicção. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre aspectos importantes aqui sobre a evicção, ok? Gente, o que é importante nós conversarmos sobre a evicção? Artigo 447, nós já vimos, que atinge apenas contratos onerosos, não é isso? Ainda que a venda tenha ocorrido em asta pública, ou seja, gente, se eu tiver uma doação, essa doação ela não vai gerar evicção. É aquele velho ditado, lembra? Cavalo dado não se olha os dentes.
Porém, isso no caso de uma doação simples. Se for o caso de uma doação onerosa, tá? Uma doação que tem modo ou que tem encargo, aí a gente já passa a ter um contrato oneroso. Aí sim poderá se aplicar a garantia da evicção. Gente, do mesmo modo que a gente conversou, né, lá na nossa aula de vício redivitório, agora que a gente já entendeu, né, o que é a garantia da evicção, já conhecemos os sujeitos da evicção, já vimos, né, que ela é aplicável apenas aos contratos onerosos. Imagine o seguinte, imagine que um cliente chega no seu escritório, tá? E ele te conta o seguinte caso. Nossa, comprei o carro de Mariazinha no valor de R$20 mil. Mariazinha foi muito honesta comigo, falou que ainda faltavam 6 parcelas do financiamento do carro para serem quitadas. Só que ao invés de Mariazinha transferir esse financiamento para mim, o que seria uma hipótese, né, gente, de assunção de dívida, lembra? De cessão de débito, que nós já conversamos sobre isso, ou até mesmo uma hipótese de novação, não. Decidiu-se ali no contrato que o seu cliente pagaria os 20 mil pelo carro e Mariazinha ficaria com a responsabilidade de quitar essas 6 parcelas faltantes para o banco, tá? Lembrem-se, gente, que nessa espécie de contrato aqui que eu estou comentando com vocês de financiamento, o automóvel, o carro, pertence ao banco até que ele seja quitado de forma integral, tá? Então, a gente teria 24 parcelas aí desse carro, faltavam-se 6 para serem quitadas. O cliente chega no seu escritório, conta que houve essa compra e venda, você já olha com uma cara e fala, isso não vai dar certo. Porém, ele te fala o seguinte, pois é, e aí ontem eu recebi um mandado de busca e apreensão, mandando eu devolver o carro para o banco, falando que como não houve o pagamento das últimas 6 parcelas, eu deveria devolver esse carro para o banco. Gente, só dessa minha história aí, você já percebeu que é um caso claro de evicção, não é isso? O seu cliente perdeu o objeto, não é isso? O seu cliente perdeu ali o uso e o gozo do carro em virtude do quê, gente? Em virtude de uma sentença judicial que atribuiu ao banco a propriedade desse carro em virtude de uma situação jurídica que é pré-existente ao contrato. Você percebe isso? Nós nos deparamos aqui, então, claramente com um caso de evicção. Seu cliente conta isso e aí ele vira para você e fala, doutor, o que eu faço? Eu paguei por um carro, perdi o carro, estou sem o dinheiro e estou sem o carro. O que eu posso fazer agora diante disso? Você já percebeu que é um caso de evicção, mas não basta, né? Como eu sempre brinco com vocês, chegar para o seu cliente e explicar o que é evicção. Você explica para ele o que é evicção, fala que ele atinge somente contratos onerosos, mas aí ele te pergunta, o que fazer agora? Como o seu cliente pode exercer o seu direito? Gente, o principal mecanismo para buscar a garantia da evicção é a denunciação à lide, tá? O banco ajuizou uma ação em face do seu cliente, buscando busca e apreensão daquele veículo, porque o direito de sequela, não é isso? Permite que ele vá atrás desse automóvel onde o automóvel estiver e o seu cliente vai denunciar a lide o alienante. Ele vai denunciar a lide aquele que lhe vendeu o objeto, tá? Por meio, então, gente, dessa denunciação à lide, vai se instaurar o que a gente chama de lide secundária. Essa lide secundária vai ser entre o adquirente, que é o seu cliente, e o alienante, que é quem vendeu o automóvel para ele. Essa lide ela vai se dar no mesmo processo da lide principal, que está sendo o quê, gente? Travada entre evictor e evicto, não é isso? Entre o terceiro, que é o reivindicante, e entre o seu cliente, que é o adquirente. A denunciação à lide, gente, ela só é possível após a ação desse terceiro, tá? Após a ação do banco,
contra o adquirente, contra o seu cliente. Então, gente, o adquirente ele só pode denunciar a lide depois que eu tenho uma ação principal, tá? Isso está lá até no 456 do Código Civil, que determina que, para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Essa notificação, então, ela é feita por meio da denunciação à lide, está lá no artigo 70, inciso 1º do CPC, tá? E ela é feita, gente, para que o alienante venha a fazer parte do processo principal, tá? Para que, então, o que a gente chama de réu denunciante, né, venha na defesa do direito, tá? Gente, quando a gente pensa, né, na denunciação à lide, é possível que ocorram o que nós chamamos de denunciações sucessivas, tá? O que é isso, gente? O que vem a ser essas denunciações sucessivas? Essa denunciação sucessiva, ela ocorre quando esse objeto passou por diversos adquirentes, tá? É o famoso, gente, contratinho de compra e venda. Eu comprei, né, um terreno na mão de Paulo, mas Paulo tinha comprado na mão de Maria, que tinha comprado na mão de José, que tinha comprado na mão de João, nunca ninguém registrou esse terreno. Um belo dia, Carlos chega e fala que ele é o dono do terreno, tá? Ele vai ajuizar a pretensão em face diretamente daquela pessoa que está em posse do terreno, e a pessoa que está em posse do terreno vai denunciar a lide quem vendeu, o alienante direto, aquele que vendeu, né, para quem está em posse, vai denunciar a lide aquele que vendeu, e assim sucessivamente, tá? Isso é quando o bem ele passa por diversos adquirentes, ok? Essa, gente, é a hipótese da nossa denunciação à lide sucessiva. O Código Civil, porém, ele não admite mais o que a gente chama de denunciação à lide per saltum, tá? É possível que o adquirente denuncie à lide apenas aquele que lhe vendeu, o alienante direto, e não o último da cadeia ali quando eu tenho essas várias, né, aquisições, quando eu tenho adquirentes sucessivos, tá? Gente, o artigo 456, que eu acabei de ler para vocês, né, ele me diz que, como eu acabei de comentar com vocês, eu só posso ajuizar em face do meu alienante imediato, não é possível, né, a minha denunciação à lide per saltum, beleza? Outra questão, gente. E se Caio não denuncia a lide? Se Caio prefere, né, permanecer naquele litígio principal, ele vira e fala, não, vou ficar aqui, vou litigar com o banco, vamos ver no que vai dar, e aí depois eu resolvo. Ele contesta a ação, mas não denuncia a lide. Nesse caso, gente, se ele for vencido no processo principal, é possível que ele ajuize uma ação de regresso autônoma ali posteriormente, né, à sentença, em face do quê? Do alienante, tá? Não se tem mais o entendimento que a denunciação à lide é obrigatória, porque ninguém é obrigado a ajuizar uma ação, ok? Então, gente, nesse bloco nós conversamos sobre o conceito de evicção e nós vimos as formas, né, de fazer uso dessa garantia da evicção. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre as características, sobre os requisitos da evicção, tá bom? Fica aí, até daqui a pouco.